o Galípolo fala e a gente aciona a nossa reportagem na capital federal. Mas agora, às 10h55... Felipe Melo descansando em férias. Quem fica conosco é Pedro Ramiro. Tudo bom? Tudo bem, gente? Um abraço para você, Lupato Sabino. Oi, Ramiro. Tudo bem? Um abraço para quem nos acompanha. Bora falar de muita... Aliás, tem muita coisa acontecendo. Tem. Apesar dessa pausa de data FIFA, tem muita coisa interessante acontecendo, né, Lupato? Então, você falou que você tá bem, mas Tô bem. não tão bem Ah, quanto o Memphis Depay. é verdade. O cara tá aproveitando São Paulo, hein? Você viu isso, Sabino? Não vi o que foi. Em boteco, em campinho de várzea. Ele tá que dá rolê pro São Paulo, viu? A gente já viu alguns treinadores passeando por aqui, por São Paulo, em alguns cantos. O próprio Zubeldia, né, quando chegou em São Andando Paulo. de metrô. Andou de metrô e tudo mais. Agora foi a vez do Memphis Depay, o holandês que foi conhecer a região, aliás, do ABC Paulista. Ele foi ali para uma comunidade. O Memphis, até segundo os moradores que estavam no local, ele estava gravando, ele foi fechar com uma marca ali do ABC Paulista em São Bernardo. E aí ele pediu para o dono dessa marca levá-lo numa comunidade. E ele acabou levando o Memphis ali para uma das comunidades que fica ali no ABC Paulista e inclusive em São Bernardo, tentando mostrar de alguma forma um pouco de São Paulo. Aí o Memphis parou para ver uma rapaziada jogando bola num campinho ali na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo. Ele parou, deu uma observada e tal, e depois foi parar numa lanchonete. Foi parar numa lanchonete simples, comeu um dogão por lá, experimentou Tomou o dogão, uma cervejinha. tomou uma cervejinha. Eu não sei se a cervejinha ele tomou, né? Mas tava lá na frente dele. Muita gente fala, pô, mas o que ele tá fazendo? Eu falei, ele tá de folga, né? O Memphis tá de folga. O Corinthians só se reapresenta na quarta-feira, amanhã. Então os jogadores estão de folga, então o Memphis aproveitou para se reunir com alguns amigos e dar uma volta. Tirou foto com a rapaziada, tudo tranquilo. Mas a gente sabe que o resultado precisa acontecer dentro de campo, né? Porque Mas o Corinthians- marqueteiro, né? Porque isso gera identidade com a torcida do Corinthians. Ele é inteligente. Já né, nesse descobriram sentido. qual que é a lanchonete que ele tava? Porque é Ainda bem não. dessas de bairro, né? Sim. É bem com a parede pintada metade. Sim. Bem uma lanchonete. Aquela que tem a bisnaga de maionese temperada, sabe? Aquela Sim, coisa bem... Aquela coisa maravilhosa, né? boa. Aquele ketchup que não tem a marca. É, né? aquelas coisas, Mas, assim. mas a gente sabe que ele foi dar um rolê e tal. Tava com alguns amigos, inclusive alguns amigos de fora do país mesmo. O Memphis, quando foi apresentado, falava dessa coisa de identidade. Ele queria ter uma identidade. Mas entra até no que o Sabino falou, é uma coisa do marketing também. Enfim, ele é um cara inteligente nesse sentido. Ele produz música, tem um monte de coisa fora do futebol. Tem uma marca, né, Tem uma no nome marca, dele. enfim, Ô Pedro Ramiro, você falou que há uma pausa no futebol brasileiro por causa da data FIFA. E a seleção brasileira entra em campo essa semana para felicidade de poucos e medo de muitos. Enfrenta o Chile na quinta-feira. E aí, cheio de remendo o elenco da seleção brasileira? Sim, cheio de remendos. É uma seleção que perdeu até o preparador físico por lesão. Nossa. O Tafarel se lesionou e foi substituído. Realmente, a fase não é boa. O Vinícius Júnior também sofreu uma lesão. O Andreas Pereira entrou no lugar dele. Vai ser uma seleção bastante modificada. Desculpa te interromper, Claro. Ramiro, essa eu não entendi, né? O Andreas Pereira é um cara que tem como principal característica a marcação, né? Sim. É traz passe, pro lugar do ele é um Vini segundo Júnior. volante, né? É, o segundo volante, traz pro lugar do Vini Júnior. Não faz sentido, né? Pelo menos não parece fazer sentido, né? Porque o Dorival... Aliás, o Dorival, nas convocações dele, algumas coisas também podem ser questionadas. Por exemplo, na lateral esquerda, ele convocou o Alex Telles porque o Arana acabou ficando de fora, não conseguindo, teve um problema muscular, tá fora. E aí o Alex Telles, que é do Botafogo, foi convocado. E aí eles esboçou um time titular com o Alex Telles como titular. E Ué. não o Abner, que havia sido convocado como um segundo lateral esquerdo. Então, assim... Mas o cara não estava nem convocado, aí vem. Exato. É E aí isso. já assume a Esse já titularidade. assume a titularidade. Explica o momento da seleção brasileira? Pode explicar, né? Pode explicar muito do Uma momento da bagunça. seleção brasileira. É uma pena que o Dorival esteja indo por esse caminho. É um bom técnico, um técnico que seria promissor para a seleção, mas me parece que ainda não se enquadrou, não. Tá perdido. E o resultado não tem vindo, assim, a seleção vem de uma sequência difícil, até no jogo contra o Equador, uma partida magra contra o Paraguai. Tem o Chile agora. O Chile eu estava até ali
no estúdio da Rádio Bandeirantes preparando algumas coisas para nossa área, eu estava relembrando a narração do Fiore Gilhote em 89, eliminatórias para a Copa do Mundo, aquele caso Rojas, né? No estádio do Maracanã, que o Rojas, goleiro, acaba fingindo que levou acabou levando fogos de artifício no rosto, fingindo, e aí o Chile acaba sendo eliminado naquele caso, naquelas eliminatórias. O Brasil vence de WO, e então um triste episódio, mas é um confronto histórico, né, entre Brasil e Chile. E depois o Brasil, na semana que vem, enfrenta o Peru. Aí esse jogo vai ser em Brasília, com ingressos um pouco mais baratos. A gente trouxe aqui que contra o Equador, o ingresso mais barato era de R$400 no Couto Pereira. Nossa. Agora o ingresso um pouco mais barato, R$120, ainda com o quilo de alimento não perecível. Pelo menos isso, um pouco de alívio para o torcedor, né? Até porque você não lota o Mané Garrincha, né? Essa seleção no momento que tá, você coloca ingresso a R$400, você não enche o Mané Garrincha. E o torcedor do Santos, hein, Pedro Ramiro? Nossa. Ontem, o Novo Horizontino, que lidera a Série B, perdeu para o Amazonas, lá em Manaus. Sim. Aí ontem, o Santos teve a chance de ouro. O torcedor do Peixe estava pronto para assumir a liderança da Série B. E perdeu. Perdeu. Não foi bem o Santos. O Carille, às vezes, parece estar um pouco desconectado com a realidade. Ele parece até estar com Principalmente com a torcida, né? Principalmente com a torcida. Ele não está se relacionando bem com a torcida. Ontem ele deu uma declaração que eu até estava acompanhando nas redes sociais, nessas mídias segmentadas que acompanham o Santos. E ele dá uma declaração do tipo assim: gente, tá tudo bem, minha vida vai seguir, amanhã eu vou fazer minha caminhada em Santos, eu encontro o pessoal nas ruas, todo mundo me recepciona bem, então tá tudo certo. Mas o Santos perdeu pro Goiás por 3-1 na Serrinha. Um resultado ruim pro Peixe, ainda mais para um time que está no meio da tabela. O trabalho do Márcio Zanardi no Goiás não é ruim, mas também não é dos melhores. E aí você perde para o Goiás. A sorte é que o Amazonas, como disse o Lupato, venceu o Novo Horizontino e que o Santos ainda está a 6 pontos de distância ali para a saída do G4. O torcedor do Santos, é verdade, Sabino e Lupato, ele não está nem aí mais com o título. O que ele quer é subir de divisão e que ano que vem, muito provavelmente, o Carille saia do Peixe, que é isso que vai acontecer no caminho que tem pela frente o Santos. E o estádio da Sul-Americana foi definido rapidinho, Pedro Ramiro? É verdade, Nueva Olha, estádio do Cerro Porteño do Paraguai, capacidade aí para 46 mil pessoas, vai ser a sede da final da Copa Sul-Americana. No dia 23 de novembro teremos essa final. É importante lembrar que a final da Libertadores... Tem 2 brasileiros disputando Copa Sul-Americana, e Cruzeiro e Corinthians ainda estão no páreo. O Cruzeiro pega o Lanús e o Corinthians pega o Racing da Argentina. E também na Copa Libertadores você tem já a final definida por o Monumental de Núñez, lá do River Plate, dia 30 de novembro. Pedro Ramiro trazendo as notícias do esporte aqui no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, viu? Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço a todos. Obrigado, Ramirão.